Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom, um prazer, né, estar aqui com vocês na terceira semana, né, da interna de prevenção aos acidentes, né? Nós temos a terceira CIPAT, né, o terceiro ano que a gente faz a semana. Então é um prazer, né, estar aqui com vocês, né, o pessoal presencial, quem está assistindo aí também online. É importante, né, reservar esse espaço, né, para a gente interagir, ter contato, né, com as informações, né, que serão tratadas aqui. Isso é muito importante. Então, para nós nós como organizadores, né, e aí eu falo em nome da CIPA, né, que encabeçou, liderou, e todo o pessoal que contribuiu, né, não só da CIPA, mas o pessoal da área de desenvolvimento, treinamento, comunicação, a agência, né, 136, né, toda a diretoria, nossos convidados. Então, isso aqui é resultado aí de um trabalho de várias pessoas, né, de várias frentes ali, e isso foi feito com muita dedicação, muito cuidado, né, muito carinho. Hoje é o encerramento da semana, né? Claro que a prevenção de acidente ela é diária, né, a todo momento, né, a gente precisa estar atento a isso, mas a nossa semana, durante a semana, nós realizamos ali várias ações, né? Vocês, o pessoal que está aqui internamente percebeu, o pessoal que não está aqui presencial também recebeu informações via grupos, né, de comunicação da empresa, né, do grupo, e hoje nós temos esse evento, né, que marca ali o encerramento da semana. Esse formato, né, de mesa redonda, ele já foi realizado no ano passado, foi um formato muito interessante, muito bacana, porque a gente traz, né, assuntos importantes com pessoas, né, que podem contribuir, né, para o entendimento desses assuntos, tá? E claro que tem a participação de todos também, né? Então nós vamos ter uma dinâmica aqui, né, hoje desse evento. Nós vamos começar aqui apresentando nossos convidados, né? Vamos começar a debater o assunto, né, que nesse caso é assédio, né? Então nós estamos reservando sempre pautas e momentos, né, para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, né? A CIPA tem aí a missão, né, de trazer o assunto, de cuidar desse assunto junto com todos os líderes, todos os gestores e todas as pessoas. Então nós vamos ver e entender que todo mundo, né, é responsável por criar um ambiente de trabalho melhor. Então até o plano de fundo aqui é a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Então esse é um dos programas que nós temos aqui, né, na empresa, já iniciado desde o ano passado, desde outubro do ano passado. Então, na verdade, está fazendo aniversário de um ano, né, o programa que a gente desenvolveu aqui. E nós fazemos questão de passar, né, esses conceitos, de passar essas informações desde o primeiro dia, né, em que os colaboradores da nossa equipe iniciam na empresa. Então ele faz parte do treinamento inicial, todo mundo tem contato com isso, né? Nós vamos falar um pouquinho mais desse programa no final, depois, né, de a gente ter discutido um pouco o assunto, né, levantado algumas questões importantes aqui, ter a contribuição dos participantes também. Tá? Então, esse é o objetivo do nosso evento aqui. Esse formato de mesa redonda, ele teve uma adesão bem interessante no ano passado, né? Mais de 100 pessoas aí participaram, presencial ou de forma remota, e a gente, né, optou, né, por seguir com esse formato aqui, que fica bem interessante, bem dinâmico. A gente tem bastante informações aí importantes e tem a participação de vocês também, tá? No final. Então a dinâmica vai ser essa, né? Nós vamos conhecer os nossos convidados aqui hoje. Vamos falar um pouco, todos eles trouxeram aqui informações bem importantes para passar para vocês. No final, né, vocês vão ter o espaço aberto aí para perguntas, tirar alguma dúvida, né, dar alguma sugestão também, né, porque essa é uma semana, a CIPAT é isso, né, uma semana interna, então o foco aqui é a nossa equipe, é o nosso time, né, então vocês fiquem à vontade para depois fazer sugestões. Nós temos um tempo, né, limitado de 1h30, então está previsto aqui para 10 horas encerrar. Se eventualmente, né, tiverem mais perguntas e não houver tempo suficiente, nós vamos responder depois ali, direto para a pessoa que perguntou, tá? Então nós temos aqui a nossa equipe, né, de comunicação aqui, treinamento, está monitorando aí o pessoal que está assistindo de forma remota, né? Então caso tenha perguntas,
podem fazer no chat aí e o pessoal está monitorando ali e depois transmite a pergunta aqui para nós, né, para os convidados, e a gente, né, tendo tempo hábil, responde todas. Caso não tenha, a gente faz a resposta depois. Tá joia? Bom, é isso. Eu espero que vocês aproveitem bastante, né, o dia de hoje aqui, esse evento. E agora vamos conhecer um pouquinho, né, os nossos convidados, né. Então nós temos a Larissa, né, que já é conhecida aí praticamente por todo mundo, né, supervisora de DHO aqui na empresa. Temos a doutora Maíra, né, advogada, convidada aqui por nós. E temos também o Renato, né, psicólogo, que vai contribuir bastante aqui com a gente. Mas aí eu deixo agora para vocês, né, fazer uma apresentação, fica melhor, né? Vamos lá. Bom, então eu sou a Larissa Cardoso, sou psicóloga de formação, também pós-graduanda em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Gestão de Pessoas. Sou supervisora de desenvolvimento humano organizacional aqui na Cifal e também sou coordenadora do Comitê de Pessoas, Cultura e Responsabilidade Social. Bom dia, meu nome é Maíra, né? Eu sou advogada, sou especialista em Direito Empresarial, também sou mestre em Direito e Gestão de Conflitos, né? Atualmente eu sou professora no curso de Direito do Centro Universitário Unifafib e eu também coordeno o Núcleo de Práticas Jurídicas aqui do Unifafib. Bom dia, eu sou Renato Trevisan, tenho formação em Psicologia, tenho especialização em Psicopedagogia, que essa área da psicopedagogia eu estudei voltado à instituição, que é bem interessante, muitas pessoas acham que é para a área da educação, mas como que é essa questão da aprendizagem dentro de organizações. Neuropsicologia também e na cognitivo-comportamental, que é uma teoria, né, uma prática, uma teoria em área clínica. Então eu atendo há 15 anos na área da assistência social em bebedouro, sou concursado, e há 4 anos eu realizei um sonho que é ir para a clínica, então eu também faço o atendimento clínico. Muito bom, né? Então a gente está com convidados aqui bastante interessantes, né? Bom, minha apresentação rápida também, acho que todo mundo, né, me conhece, ou pelo menos a maioria. Eu sou gerente de gente de gestão aqui da empresa, né, do grupo todo, né? Hoje estamos na Solos, né, que presta serviço para todas as empresas do grupo. Minha formação é em administração, eu tenho especialização também em gestão de pessoas e remuneração. E trabalho com RH já há 23 anos, né? Tenho um mestrado em engenharia de produção, né, mas voltada para trabalho também, né, para relações de trabalho. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui, né, falando um pouquinho do assédio. E aí, acho que para a gente iniciar, é importante a gente conhecer um pouco do conceito, o que é, tem algumas características importantes, né? Então vamos começar com a doutora Maíra, né? Vamos falar um pouquinho então, quais são as características, né, o que é, o conceito, né, quais os tipos, né. Então acho que é importante dar essa introdução para a gente começar o assunto já entendendo, né, o conceito do que nós estamos falando. Sim. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Amanda, da Valéria, em nome aqui da Cifal. Eu acho que é importante a empresa estar se alinhando, né, às novas legislações. E é interessante ela propor isso para vocês realmente, porque a intenção dela é melhorar o ambiente de trabalho de vocês, né? É transformar o ambiente de trabalho num ambiente mais saudável, que há anos atrás a gente não tinha essa visão, né? De um ambiente saudável mesmo de trabalho. E hoje, com as novas mídias, aí todo mundo sabe de tudo, de seus direitos, né? Mas é importante também a gente saber dos nossos deveres, né? E aí a pergunta do Anderson aqui em relação ao que é o assédio, né? Quais são os tipos de assédio e suas características. Vamos começar falando aí do assédio moral, né? Que é aquela conduta, né, abusiva, é uma conduta intencional, né? Que tem o objetivo, né, de humilhar o seu colega e constranger, desqualificar, até diminuir um indivíduo, né? Para caracterizar realmente um assédio moral, quando a gente fala sobre isso, resumidamente, né, é necessário que essas condutas elas se prolonguem no tempo, elas sejam feitas de forma repetida, né, e alguns exemplos aí, umas características na forma prática aqui, que a gente costuma visualizar, né, no ambiente de trabalho, é quando alguém delega tarefas impossíveis de serem cumpridas, né, realizadas pelo colaborador.
a imposição de punições vexatórias, né, o colaborador se sentir, apelidos pejorativos que às vezes a gente faz até com o nosso colega, né, em grupos, isso também de forma repetitiva caracterizaria um assédio moral, né, isolar um funcionário ou comunicar com ele através de terceiro também, né, ameaças frequentes de demissão, né, chantagem, às vezes a gente tem uma informação privilegiada de alguém e a gente faz chantagem com essa pessoa em relação a isso, né. Importante a gente falar aqui que uma situação isolada, né, aconteceu uma vez, alguma coisa desse tipo, isso não é assédio moral, né? Dependendo da gravidade, pode até caracterizar aqui como advogado um dano moral, mas não significa que seja assédio, né? Porque o assédio, ele se prolonga no tempo, né? Ele acontece várias vezes de forma repetida mesmo. E aí a gente acha que isso ocorre, na maioria das vezes, de chefe, de líder para liderado, porque é ele que tem o controle ali na maioria das vezes, né? Mas isso também ocorre do liderado para o seu chefe, de uma equipe toda, né, para o seu líder, e também entre pares, né, que a gente chama de colega para colega, colega do mesmo nível hierárquico. Eu acho que isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Realmente a gente tem que saber diferenciar realmente que isso, porque agora tudo é assédio, né? Eu vejo que, como eu sou advogada, eu trabalho na parte empresarial e também no núcleo jurídico aparece bastante orientação jurídica, né? Então a mídia fala muito disso e as pessoas acham que tudo é assédio moral. Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Ah, aconteceu alguma vez, alguém me xingou, me apelidou, mas isso não ocorre frequentemente, não se prolonga no tempo, então isso não quer dizer que é um assédio moral, né? E aí a gente também tem o assédio sexual, né, que a palavra ela já diz, né? É uma situação mais grave, obviamente, né? Como que a gente percebe o assédio sexual? É com gestos, né? Palavras em duplo sentido, sempre, né, sempre relacionado à conduta sexual aí. Convites impertinentes, né, para quem seja, para o indivíduo, para o colega aí, conversas indesejáveis sobre sexo no ambiente de trabalho, até mesmo, gente, demonstração de vídeos pornográficos. Às vezes a gente recebeu um WhatsApp que quer mostrar para o colega ali, a orientação é que no ambiente de trabalho isso não ocorra, né? Favores insinuando que seja de cunho sexual, né? Conversas impertinentes, tudo isso caracterizaria um assédio sexual. E a diferença aqui, né, é que um único ato ele já pode caracterizar um assédio sexual. Então é importante que a gente, né, dentro do nosso ambiente, eu falo por mim também, né, que a gente não deixe isso acontecer, né? Eu vejo que a insistência, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os clientes também, a insistência depois do não é assédio, né? Porque às vezes pode ter uma paquera, pode existir, acontece, né? Mas a insistência depois do não é um assédio, né? E aí eu venho falar que o Código Penal, né, a nossa Constituição Federal, ela condena o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, né, com penalidade, com pena de detenção. E hoje em dia também a Constituição e o Código Penal incluiu o assédio moral também como um crime, né? Então a gente tem uma penalidade aí para quem comete esse tipo de ato. Acho que simplificadamente, acho que resumidamente deu para entender bem, né? Sim. Tem várias características importantes, né, sobre o conceito e na verdade como se caracteriza, né, o assédio mesmo, né, tanto moral quanto sexual. Bom, e aí a gente viu que essas características são provavelmente muito impactantes, né, para as pessoas que estão envolvidas nisso e até aquelas que possam estar dentro de um ambiente onde ocorra, né. Então, reforça ainda mais a importância de tratar esse assunto, né, com toda a seriedade, como a gente tem feito. Então, falando agora com o Renato, né, Renato, quais são esses impactos, então, né, que isso pode provocar nas pessoas que
estão envolvidas, né, diretas ou até indiretamente, né, dentro de um ambiente onde possa estar ocorrendo né, um assédio ou comportamentos, condutas que possam né, levar à caracterização do assédio. Né? Quais são esses impactos para as pessoas? Bom, primeiro que é importante esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo aqui. Por quê? Eu acredito que a manter consciente essas informações é muito importante, tanto para a vítima em potencial, quanto para nós também, que podemos ser o assediador. Às vezes a gente não tem no início uma intencionalidade, assédio é intenção, mas que pode também gerar problemas no ambiente de trabalho. Então eu tenho esse direito de estar sendo educado constantemente, entendendo sobre isso. Essas informações que a gente vem trazendo hoje aqui, hoje é muito fácil de encontrar nas mídias, né? Então, tá aí, quem não tem essas informações, esse ambiente é muito importante para quem tem, que acrescente algo a mais, o que vocês consigam trazer para frente, né? Que a gente chama de consciência, algo que às vezes a gente está esquecendo, que vira hábito, né? Às vezes vira hábito. Então, o que acontece? Tem um prejuízo literalmente holístico, é biopsicossocial. A pessoa tem problemas biológicos de parte física, então pode desenvolver doenças como gastrite, dores crônicas de cabeça, como psicológicas também, ansiedade, apatia, depressão, ideação suicida. E social, a gente fala na questão não só do ambiente de trabalho, mas também no contexto familiar dessa pessoa. Ela leva para dentro de casa isso. Então é muito importante esse tipo de discussão. Muito legal que você pontuou a ideia de, olha, o assédio a gente tem que ter uma persistência, mas a legislação há muito tempo briga com isso, que é o assédio sexual ou violência sexual, ela não pode ser permitida nem um pouquinho. Então esse não é muito legal, né? Então a gente está falando desse impacto que é o indivíduo, quando está sendo assediado, ele pode perder a autoestima. E o que acontece com essa autoestima? É importante lembrar que ele não vai conseguir fazer a denúncia, que ele não vai conseguir caminhar para buscar meios, né, de fluxo para resolver esse problema, até mesmo chegar em alguém e falar, ó, eu não estou gostando do tom que você está usando, eu não estou gostando das palavras que você está usando, ou eu não estou gostando do jeito que você está fazendo, que no grupo eu estou sendo excluído, usando aí as suas falas. É legal que a gente entenda, então, que a gente pode ser um colaborador dessa pessoa, né? A gente pode ajudar essa pessoa, que isso é um prejuízo. Então a gente acha que a pessoa vai ter coragem de chegar lá e contar. Não é nem sempre coragem, né? A gente está falando de uma característica que é famosa hoje, muitas pessoas estão usando essa palavra, que é a despersonalização. Então o que é isso? Outro prejuízo importante de lembrar, que é no ambiente de trabalho essa palavra, é mais usada, né, no ambiente de trabalho, que é o seguinte, você não consegue se reconhecer mais. Então eu começo a acreditar que eu não tenho mais capacidade. Será que os meus valores realmente são válidos? Então é óbvio que nesse momento eu não vou conseguir chegar, mesmo sabendo o fluxo, eu não vou chegar no meu coordenador, no meu diretor, né, ou alguém de confiança e falar, olha, eu acho que o que está acontecendo ali não está legal e está me atrapalhando. Então, autoconceito, né? A pessoa ela começa a distorcer o que ela acredita sobre si mesma. Então, ela começa a incorporar, muitas vezes, aquilo que ela está vendo que o ambiente está falando dela. Então, tem um grupo, por exemplo, e vocês vão me avisando se eu estou passando do tempo. Tem um grupo ali que todo mundo, quando partilha uma informação, é aceito a ideia de todo mundo. Mas aquele indivíduo, quando ele fala, as pessoas riem. O que acontece? Eu começo a duvidar da minha ideia, do meu conhecimento. Eu começo a diminuir trabalho, eu começo a parar de render no ambiente de trabalho. Então isso me traz questões sociais, que é o financeiro, né? Também. Bom, resumidamente é isso, mas tem uma tabela que eu gostaria de ler rapidamente, porque eu acho que é interessante a quantidade ser impactante para quem está ouvindo a gente. Então, em nível psicopatológico, ó, ansiedade, apatia, insegurança, depressão, melancolia, irritação, vai causar um problemão no ambiente de trabalho. Insônia, então chega cansado no outro dia. Mudanças de humor, pânico ou fobia, a pessoa na hora que pensa na segunda-feira não consegue nem imaginar como é que vai se acordar.
para ir nesse ambiente de trabalho, pesadelos, psicossomatização, que é onde vai para o corpo, né? Então, hipertensão arterial, sempre lembrando que a gente tem que avaliar a causa, né? Às vezes quem tem hipertensão ainda necessariamente, nossa, será que um dia eu sofri assédio? Crises de asma, taquicardia, doenças coronarianas, dermatite, cefaleias, dores musculares e gastrite. E, por último, não menos importante, que eu acho que é o que a gente consegue muitas vezes observar, comportamentais, que é a agressividade contra si e contra outras pessoas, autolesão. A gente acha que é só adolescente que faz isso, não é não. Uso abusivo de drogas, né, de álcool, também gera agressividade contra si mesmo. Aumento de consumo de álcool e drogas, aumento do consumo de cigarros, disfunções sexuais, isolamento social e desordem de apetite e muitas outras. Acho que era isso, por enquanto. Bastante coisa, né? Bastante coisa. É bastante impactante mesmo, né? No nível do indivíduo, né? E também do grupo, né? Daqueles que estão em volta, né? E aí, aproveitando, né, esse gancho, quando a gente fala do impacto não só na pessoa, né, mas no grupo, né, as pessoas que estão em volta, é importante a gente pensar também naquilo que traz para a própria empresa, né? Seja no âmbito do grupo, de equipe, de relação entre as pessoas e, como o próprio Renato trouxe, né, a questão também de produtividade, né, de satisfação com o trabalho, né? E aí a Larissa pode falar um pouquinho para a gente, né, de como que isso impacta, né, nessa relação com o trabalho, no ambiente e para a empresa como um todo. Perfeito. Eu acho que o principal impacto, né, o mais perceptível é em relação ao clima. Então, o Renato pontuou, né, a pessoa que fica mais agressiva, ela muitas vezes se retrai, fica com mais dificuldade de se comunicar, né? Então, ter uma pessoa, né, que esteja passando por isso, muitas vezes influencia diretamente nas relações, na forma como a gente vai se relacionar, na forma como essa pessoa se relaciona com a pessoa que está fazendo o assédio. Então, isso gera um prejuízo no clima. Sem contar que as pessoas que estão em volta, que estão observando isso, né, e muitas vezes ficam sem saber o que fazer, ficam com medo de se começar a acontecer comigo também, né? Então gera um clima de tensão, de medo, de retraimento, tanto da vítima quanto das pessoas que estão ao redor. Então o clima organizacional, sem dúvida, ele já muda, né? Já fica tóxico, não saudável. Então temos esse impacto no clima. Depois, automaticamente, o Renato também comentou, né? A produtividade. Então cai tanto a produtividade da pessoa que está passando por isso, quanto do grupo pelas questões de clima. Então fica aquele clima de tensão, a gente fica mais rígido, né? Isso bloqueia muitas vezes a criatividade, resolução de problemas, de conflitos. Então tudo começa a ficar um pouco mais difícil. Então a gente tem essa queda na produtividade, que por si só já é um dano para a empresa, né? Um prejuízo realmente. Então a gente tem as questões de produtividade, de satisfação, de motivação, e isso impacta também em saídas. Então as pessoas não querem trabalhar em ambientes que não sejam saudáveis, que não sejam agradáveis, onde elas se sentem, né, o tempo todo com aquela pressão, tensas, né, porque o assédio também é isso, pressão exagerada no ambiente de trabalho, onde ela é constantemente humilhada ou presencia esse tipo de situação. Então gera turnover, né, que é essa evasão das pessoas, a saída das pessoas de forma voluntária da empresa. Essa saída faz com que a empresa tenha uma série de perdas, né, financeiras, no sentido de custos rescisórios, mas não só, porque a gente também tem custos com reposição de pessoal, né, a gente deixa de ter essa pessoa por um período, então a perda de produtividade dentro do período até a gente conseguir repor essa pessoa também é um custo. A perda, muitas vezes, de profissionais excelentes, profissionais qualificados, porque, por vezes, às vezes a gente acha que as pessoas que vão sofrer o assédio são aquelas que são mais vulneráveis, mais frágeis. Na verdade, não, pessoal. As pessoas que são vítimas, muitas vezes, de assédio são aquelas pessoas que questionam, que, né, vão contra. Não, mas peraí, por que eu tenho que fazer isso? Elas querem entender, elas são, muitas vezes, pessoas que se posicionam. Então, isso muitas vezes pode gerar um desconforto e pela falta, às vezes, de maturidade, de falta de lidar com isso, muitas vezes elas são vítimas desse tipo de violência. Então,
a gente muitas vezes perde bons profissionais, pessoas que são realmente qualificadas para aquilo que elas estão fazendo. E muitas vezes a gente nem consegue repor, né, no mesmo nível de entrega que aquela pessoa fazia. Então, só aí também a gente já vê uma série de danos, fora a imagem da empresa que é prejudicada. Então, a gente tem um dano considerável para a imagem da empresa. Isso acarreta na dificuldade de atrair pessoas, porque quem quer trabalhar numa empresa onde a gente sabe que a empresa permite esse tipo de coisa? Então, na atração de talentos, não, mas não só, porque eu acho que também é muito importante, fornecedores e clientes. Né? A gente quer comprar alguma coisa de alguma empresa que a gente sabe que faz esse tipo de coisa, que permite esse tipo de violência. Né? Os fornecedores, eles querem ter a sua marca atrelada a uma empresa que sabe que provoca isso. Então, é uma cadeia, né? A gente causa uma série de danos para a empresa, tanto no sentido, né, uma série de prejuízos, desde ali dentro do departamento, no clima, então a gente está falando, primeira pessoa, que o sofrimento que a gente causa, o impacto que causa, depois no sentido de grupo, de clima, né, e até a imagem da empresa como um todo, né? Quando esse tipo de coisa principalmente estoura, a mídia, hoje a gente tem as mídias, então assim, isso gera também um dano significativo aí para a empresa e ela acaba perdendo competitividade no mercado. Então, acho que é isso. É bastante impactante, né? E aí a gente pensa na proporção, né? Então, saímos ali do nível de indivíduo, né, para um nível organizacional, né? Toda a empresa, toda a imagem e de certa forma, né, e de uma forma muito direta, isso volta para o nível de indivíduo de novo, né? Porque aquela pessoa que está naquela empresa, que pode ter, né, essa imagem talvez prejudicada, né, ou situações que são recorrentes, né, a própria pessoa, né, que está inserida, né, que está trabalhando nessa empresa também vai ter esse impacto, né? Poxa, essa empresa talvez não seja o lugar para eu estar, né? Então, e aí isso vira uma cadeia, né, uma bola de neve ali. Então, realmente é muito impactante mesmo. E o assédio, né, como a gente já viu aqui, está vendo, ele é um ponto crítico, né? Toda empresa precisa cuidar disso. E acho que o grande desafio, né, que a gente tem como organização, como empresa, como pessoas, né, colegas ali de quem está à nossa volta, é também fazer não fazer uma diferenciação, mas ter uma certa consciência, né, daquilo que realmente tem a caracterização, né, de assédio, né, ou talvez aquilo que pode ser um conflito, né. E é muito comum, né, eu imagino, né, e aí vocês podem falar melhor sobre isso, talvez um assédio pode iniciar através de um conflito, né, que esse conflito não solucionado ele pode se desencadear até, né, uma situação mais crítica como essa. E aí, a doutora Maíra, então, pode trazer para a gente um pouco dessa diferença, né, de como que a gente consegue diferenciar o que tem as características do assédio e aquilo que, no momento, é um conflito, né, pode ser caracterizado como um conflito com outras características, né? Acho que esse ponto é importante também, né, pra gente. Sim, Anderson, conflito, né? Sou mestre em Direito e Soluções de Conflitos, eu adoro falar de conflito, é minha matéria na faculdade, né? Então, é importante a gente mencionar que nem todo conflito, ele é um assédio, né? Isso eu já falei primeiramente aqui, né? O conflito, ele é inerente das relações humanas, né? Ele sempre existiu, o conflito, ele sempre existirá, né? É assim que a sociedade se desenvolveu, foi através dos conflitos que a nossa sociedade ela se desenvolveu, né? É através de opiniões diferentes de vocês que a gente pode produzir inovações dentro de uma empresa, né? Então, o conflito a gente chama, né, no direito de teoria positiva do conflito. Se eu for ficar falando aqui, a gente vai falar, né, o dia todo sobre conflito. Então, o conflito a gente pode enxergar ele também de forma positiva, nem sempre ele é desagregador, né? A gente pode olhar ele com outros olhos aí. E a gente sabe que uma empresa, né, ela requer às vezes contrato de trabalho um certo grau de exigência, né, para os colaboradores, porque, né, o mercado econômico precisa movimentar, né? Nós precisamos dos nossos trabalhos, assim, eu me sinto muito confortável de falar que graças a Deus eu tenho um trabalho
que eu consigo realizar meus sonhos, né, que eu consigo cuidar da minha vida e dos meus familiares. E alguns conflitos, eles fazem parte do processo aí, né? A gente pode ver que avaliações, críticas construtivas, elas não são assédio, né? A gente pode fazer essa diferenciação simples, né? Cobrança de prazos, né? É inerente, imagina, eu trabalho somente com prazo. Eu sou a minha própria, né, cobradora de prazo. Se eu perder um prazo, imagina, né, o dano que eu posso sofrer quanto a isso. Então, assim, cobrança de prazo não é um assédio, né? Cumprimento de horário de trabalho, né? Isso são relações que o processo, o contrato de trabalho, ele exige, né, de vocês. E essas situações, né, conflitos, eu não gosto de alguém, acho que o Renato até pode dizer isso é inerente do ser humano, né? Então, esses tipos de situações, elas não caracterizam um assédio moral. E lógico, como eu falei para vocês, né, o assédio ele se prolonga no tempo, né? O conflito, muitas vezes não, acaba ali uma única situação isolada, não é assédio. E esse tipo de cobrança que a empresa faz, né, não caracteriza assédio. A minha contribuição para vocês aqui é que a comunicação, né, por mais que a gente não goste de alguém ou que a gente tenha, né, um embate, acontece com alguém, que a nossa comunicação ela sempre seja feita com respeito e ética. O ponto é aqui, né, a gente vive num ambiente de trabalho e a nossa comunicação com o outro, ela tem que ser feita com respeito e ética, né, que é o que a gente chama de comunicação não violenta, né, Renato? Vocês ouvem falar muito disso, comunicação não violenta? É isso mesmo, é tratar o outro com respeito e ética, independente se eu gosto da opinião, né, opinião contrária à minha, ou não, tudo isso tem que ser tratado com respeito e ética. Então, quando esse conflito, ele vem a ser frequente, né, e que tem o objetivo de atingir aí a dignidade do trabalhador, né, a moral, a honra do trabalhador, aí sim ele pode estar caracterizando um assédio moral, né. Bem pontuado que vocês mencionaram, né, até o Anderson e o Renato, o assédio, gente, ele começa como algo inofensivo, tá? Começa como uma brincadeira. E aí depois ele se prolonga no tempo e esse constrangimento ele passa a ser humilhação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de brincadeira que a gente faz dentro do ambiente de trabalho, né? Quando a gente invade a intimidade pessoal do nosso colega, do nosso colaborador, essa brincadeira ela pode se tornar um constrangimento e uma humilhação depois, né? Então, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, né, eles são inaceitáveis no ambiente de trabalho, de qualquer um, né, no nosso ambiente de trabalho, e eles podem realmente causar vários danos, como o Renato bem pontuou, psicológicos e até físicos aí no indivíduo. Acho que deu bem para entender, né? Sim, com certeza. E assim, são situações, né, que elas podem ser provocadas por um indivíduo, né, ou por grupo. Exato, né? exato. Tem essa questão também hoje, né, um termo muito usado que é bullying, né, tem apelidos, brincadeiras, isso. Né, inconvenientes, né, isso pode... A gente tem que pontuar bem hoje, né, Anderson, que a gente nunca pode tocar no ponto da intimidade do outro. Hoje, a relação de desigualdade, preconceito, crenças religiosas, são brincadeiras que não pode acontecer dentro do ambiente de trabalho, né? Porque essa brincadeira, ela pode se tornar realmente um assédio. E em grupos, né? Hoje, acho que a gente trabalha presencialmente, mas também tem comunicação através de WhatsApp, né? Então, é orientável que esse tipo de situação, esse tipo de brincadeira não ocorra para realmente não constranger e acabar humilhando ali o colega, uma equipe ou um grupo de colaboradores. Perfeito. Se divertir com o sofrimento do outro, né? Isso é intolerável. Exato. Né? Então, que às vezes pra gente, é uma brincadeira, uma descontração no ambiente de trabalho, mas desde que fere, né, qualquer tipo de crença do outro, que gere um sofrimento no outro, isso realmente passa a ser... Questões de gênero, né, Larissa? Preconceito, você trouxe. A gente tem falado muito das questões de diversidade, então a gente tem que estar muito atento. Porque muitas vezes isso não faz parte realmente do nosso cotidiano, da nossa vivência, né? Porque a gente tem as nossas crenças, a gente tem o nosso modelo, mas
sempre a cultura do respeito e da empatia, tolerância com o que é diferente de nós, né? Porque não é porque é diferente que está errado, que tem que ser de outra forma. Então, cada um vai ter, né? E a gente precisa saber respeitar esses limites, onde termina o meu, começa o do outro. O que pra mim às vezes é uma brincadeira, pro outro é algo passível de sofrimento, né? A pessoa não gosta. Então a gente precisa estar respeitando esses limites. E às vezes o outro ele não demonstra que não gosta, mas não quer dizer, né, Renato, que não tem um sofrimento aí Quer ver como é que ele individual. mostra? Na escola a gente fala que brincadeira, quando é divertida, todo mundo tem que rir. Então provavelmente a pessoa que está sofrendo isso tem outro tipo de resposta ali, não necessariamente ele vai rir daquilo ali. Já é uma dica até para perceber, às vezes a gente faz sem querer, mas quando eu percebo que o outro está com outra expressão, a não ser aquela de participar da brincadeira, o limite já foi ultrapassado já. E ou essa pessoa se retrai, né? Então, às vezes, um comportamento tá todo mundo rindo e ela fica quieta, retraída. Ela sai. Ou ela fica agressiva muitas vezes também, né? E a gente tem muito esse comentário, não fala nada não, porque senão é aí que eles vão pegar no seu pé. Né? E, cara, não deve ser assim, né? Se a pessoa está dizendo que não quer, que não gosta, para. E também ela pode ter um estágio onde ela até tolera, né, de certa forma, alguma brincadeira, talvez até interage, né, com a equipe que está ali do lado dela, né, porém isso, né, pode ser uma questão momentânea que depois vai desencadear ali alguns problemas, né, como a gente tem falado. E, Renato, então como prevenir, né, como que a gente pode agir, né, no âmbito individual mesmo e no âmbito corporativo também, né, quais são as ações que a gente pode levar, né, e para tentar evitar, né, esse tipo de situação que pode ocasionar e ser caracterizado como assédio. Eu acredito que dentro da empresa tem um RH, com certeza, a gente conversou, provavelmente seja um ambiente, mas eu vou puxar uma sardinha que é importante. O principal motivo de terapia é você poder ser quem você é lá dentro daquele setting. Então, se você está com muita dificuldade de se controlar e aí fala quando sem pensar, pega a raiva de alguém e começa a atormentar até você, sei lá, achar que a pessoa está menos que você. É um ambiente interessante, mas eu falei do RH porque eu sei que as meninas têm essa abertura para muitas vezes a pessoa tentar entender que precisa de alguma coisa. Então eu estou falando em nível individual mesmo. Tem gente que por questões culturais, antes de entrar na empresa, passou por questões que levou ele ter desenvolvido um nível de comportamento não muito sociável. E aí talvez precise encontrar dentro desse ambiente onde ele possa inicialmente falar o que ele pensa de todo mundo, sem ofender ninguém, e que o terapeuta consiga auxiliar ele a ressignificar algumas ideias que muitas vezes estão sendo distorcidas ali, né? Pegando o gancho, até eu entendi que talvez seria uma pergunta para mim, né? Eu não gosto de ninguém, eu achei interessante esse exemplo. A gente pode ter essas opiniões divergentes, mas a gente precisa entender o ambiente que eu estou. Essa diferença, não gostar do físico ou não gostar do jeito que a pessoa pensa sobre o mundo, não significa que eu tenho o direito de dizer isso de alguma forma, né? Não significa isso. Às vezes eu preciso aprender a controlar algumas ideias que eu tenho. Não é nem questão de empatia mesmo, é entendendo que aquilo não cabe naquele ambiente ali. Tem muita gente que se preocupa, por exemplo, em levar amigos embora dos ambientes onde ele vai. Isso não é um problema nenhum, só que confunde demais as coisas, né? Então, em primeiro lugar, vocês são colegas de trabalho. Vocês têm uma questão individual que muitas vezes se converge, né? Que é, por exemplo, ter um emprego, ter financeiro. E aí vocês têm mais outros pontos que é o ambiente, como bem falado. Então, assim, se eu acredito ou não que o seu time do coração não é o melhor do mundo, isso não importa dentro da instituição de trabalho. Claro que cada um aí consegue construir os seus vínculos, então não significa que 1, 2, 3 sai lá fora, se encontra em casa, né? Assiste o filme. Eu ia falar do futebol. Assiste o futebol junto, não tem problema, mas a gente precisa entender o ambiente de trabalho. Se vocês pensarem rapidamente aí, vocês sabem, em alguns ambientes vocês, por exemplo, entram em silêncio.
Quem é religioso, por exemplo, nunca ninguém, né? Criança sim, mas hoje a gente entra e faz silêncio, começa a sussurrar, e ninguém está lá na porta dizendo, ó, faz silêncio, não pode gritar, não é isso? Então a ideia é que a gente consiga, na hora que a gente entra numa organização, que a gente consiga absorver como é que ela funciona, e isso está dentro de códigos de ética, por exemplo, né? Eu costumo falar muito em trabalhos em grupo que eu faço, que para tirar da pessoalidade, a gente precisa muitas vezes buscar os recursos de documento. Então nós temos legislações, então assim, ó, muitas coisas a gente não discute, não pode, tá? E você tem que aprender a não poder fazer. Códigos de ética, então olha, você entrou numa empresa, estava desesperado para arrumar um emprego, e chegou na empresa, eles falam, olha, a empresa funciona assim, tem um jeito de trabalhar, tem um jeito de pensar. Exemplo, tem que cumprimentar as pessoas e tal. E você vai ter que se adaptar a isso como você se adaptou uma vez aí. E hoje nem pensa para entrar numa igreja ou num hospital em silêncio. Então eu acredito que isso já é algo muito bom para se trabalhar, para prevenir esse tipo de exagero. Não estou nem chegando no assédio propriamente dito, porque o conflito, ele é importante sim, mas quando a gente está em busca de aquilo que a gente tem em comum. Então pode ser um monte de coisa diferente, mas no final a gente tem que chegar, bom, a gente concorda com isso, então vamos tocar para frente esse detalhe. O resto depois a gente vê o que a gente pode fazer, né? Então a gente está falando aqui de comunicação. A comunicação entre os colegas é importante, a comunicação em nível hierárquico também é importante. Então entender quem é os meus líderes e saber que eles vão me cobrar alguma coisa é importante. E os líderes saberem como cobrar isso também é muito importante. Então eu tenho a oportunidade desse diálogo de, às vezes, eu vou dar um exemplo meu. Uma vez na clínica, que eu faço isso com os pacientes, eu deixei aberto, deixo sempre, né? Se caso não esteja gostando de alguma coisa, precisa me falar, senão o processo trava. E uma vez, essa foi mais impactante, uma pessoa, né, para não dar muitos dados, me disse, falou, olha, eu acho que nesse momento eu me senti coagido ao você falar de determinada forma. Foi maravilhoso, porque eu falei, olha, então de agora em diante eu vou ter tais posturas, e foi bom para a pessoa e para mim também. Olha que bacana, a gente está falando de comunicação. Para eu finalizar, eu gostaria de fazer uma dinâmica de imagem mental com vocês, quem está assistindo e quem está aqui. O que é isso? Eu sei que ninguém gosta de dinâmica, então a ideia é que cada um fique na sua mente. Mas eu quero que vocês pensem assim, ó, quem de fato seria, na minha concepção, responsável por fazer algumas coisas que eu acho pertinente, tanto para prevenção quanto para controle do assédio moral. Tudo bem? Não precisem responder o tudo bem. Ó, pensem aí. Então, comunicação respeitosa. Quem será que é responsável por isso? Tratar a todos com respeito. Evitar fofocas e rumores. Feedbacks construtivos. Respeitar limites pessoais. Promover a diversidade e inclusão. Resolver conflitos de forma construtiva. Ser empático. Promover um ambiente positivo. Conhecer as políticas da empresa. Não utilizar a hierarquia para abusos. Buscar ajuda quando necessário. Bom, eu espero, foi bem rapidão, mas eu espero que todos tenham respondido que da grande maioria, se não todas elas, somos todos nós. Alguns um pouquinho mais, mas somos todos nós. Eu queria, para finalizar, que eu gosto muito de trazer isso, a ideia de empatia, que tem muitas pessoas que se confundem com isso. Não é se colocar no lugar do outro, porque ninguém vive o que o outro está vivendo. Mas é o desenvolver a capacidade de compreender o outro no seu lugar. Que aí mata tudo que a gente está falando aqui. Então, se alguém dizer para você, cara, ó, vem aqui no particular. Aquela brincadeira eu estava rindo, mas eu não gosto, porque tem uma história pesada sobre isso. Que você entenda que ele está te dando uma oportunidade. Ideia de positividade. A pessoa está te dando uma oportunidade de corrigir um problema que pode ficar grande pra caramba. Acho que era isso. Comunicação é a base, né? Eu acho. E
assim, é uma atitude que mostra uma certa maturidade, né? Em chegar e ter uma conversa nesse sentido, né? Da pessoa que se sentir ofendida, né? Ou Deixa eu interromper uma coisa que pegando, você me lembrou assim, ó. Quanto tempo vocês passam dentro da empresa? Muito tempo. Muito tempo. É. Isso aqui constrói não só questões financeiras, mas constrói a sua cultura, que é questão de crença, seus valores, quem é você, quando você olha no espelho todo dia, você vê essa vivência aqui. Desculpa eu ter te cortado, mas você fez lembrar disso. Não, perfeito, é isso mesmo, né? Essa maturidade que nós precisamos desenvolver, né, no relacionamento com as pessoas, né? Se algo está nos incomodando, de conversar com aquela pessoa que está provocando isso, né? Então, inclusive, a comunicação, né, é a base de tudo, como a doutora Maíra disse, né? Então, é ali que começa um possível conflito, né? É ali que começa, né, talvez uma questão que possa levar a um assédio, né? E isso é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho do programa que a gente tem, e a base de tudo é a comunicação, né? A primeira etapa, né? Tudo nasce dali. E aí, aproveitando então um pouquinho, né, a Lari pode falar um pouco para a gente do que a gente tem feito, né? Então a gente fez aí uma trajetória aqui, né, nessa conversa, nesse bate-papo bem interessante sobre a questão do conceito, o que impacta, o que pode provocar, né, uma situação de assédio, como evitar, né, bem trazida aí essa reflexão, Renato, gostei muito interessante, porque essas perguntas, essas reflexões que o Renato trouxe para nós, ela faz muito sentido, porque são questões de relacionamento e comunicação, né, que se não forem, se a gente não assumir esse papel, essa responsabilidade, né, de promover ações cordiais, né, ações respeitosas, né, elas certamente, se a gente deixar de fazer algo nesse sentido, né, tem uma possibilidade muito grande, né, disso gerar conflitos, disso gerar situações desagradáveis no ambiente de trabalho, né? É o mínimo, né, respeito e tudo mais. Então a Lari pode falar um pouquinho, né, do que a Cifal, do que as empresas, né, do grupo, o que nós também como gente de gestão, junto com a direção da empresa, estamos trazendo, né, estamos promovendo, né, para tratar desse assunto e tornar o ambiente de trabalho, né, cada vez melhor. Perfeito. Vocês falaram então da comunicação, né, o quanto ela é a base de tudo para que a gente consiga resolver conflitos, que muitas vezes nasce, né, de um conflito, dessas divergências, elas acontecem tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. Mas tem uma outra coisa que eu entendo que é muito importante, é a questão que o Renato mencionou, que é cultura. Então, a cultura, muitas vezes, ela dá abertura ou não para que algumas coisas aconteçam, para além da comunicação. Então, se você tem uma cultura, né, dentro de uma empresa que valoriza, que fala sobre competitividade, né, que permite essa questão de violência, a gente dá mais margem para que isso aconteça. Então, a cultura, ela perpassa, porque a cultura organizacional, ela tem a ver com os costumes, com aquilo que acredito. Então, ela perpassa por tudo, né? É interessante se a gente for pensar na cultura da nossa empresa. Qual que é a cultura? Quais são os rituais aqui da nossa empresa, né? Não sei, talvez vocês são nossos convidados, né? Pensar um pouquinho como a gente recebe as pessoas, né? Quando a gente passa nos corredores, né? Geralmente todo mundo, bom dia, boa tarde, sorriso no rosto, né? A gente, desde quando a gente acolhe uma pessoa, muitas vezes num processo seletivo a gente acaba tendo muito esse feedback. Chegou ali na recepção, né, o pessoal já ofereceu um café, perguntou se queria sentar, se queria água, se queria o banheiro, né? Então, nossa, que legal, que gostoso aqui nessa empresa, vocês cumprimentam, né? Então, isso tem a ver com cultura, né? Então, a cultura, acho que da nossa empresa, ela ajuda nesse sentido, porque a gente quer sempre promover um ambiente agradável, né, onde as pessoas se sintam bem. Inclusive, nós temos, né, é algo mais recente, um comitê que cuida disso, que é o Comitê de Pessoas, Cultura e Responsabilidade Social, né, que são aquelas pessoas que compõem o comitê que vão ali realmente fiscalizar, né, verificar como as coisas estão acontecendo, né, bater lá na porta do gente de gestão para saber como estão as políticas, como estão as questões relacionadas a pessoas dentro da empresa, visando realmente cuidar
cuidar e promover que a gente continue tendo essa cultura, né? Essa cultura realmente desse acolhimento, dessa questão família que a gente tem, né? Porque não é de interesse da nossa empresa, né, ter esse tipo de violência, ter esse tipo de conduta que é o assédio moral. Porque olha só, o tanto de prejuízo que a gente gera para as pessoas e também para a empresa também é prejudicada. Então não é de nosso interesse que esse tipo de coisa aconteça. Então a gente começa ali desde cultura, né, a gente tem um comitê então que vai cuidar disso. A gente tem também, por exemplo, a posição, né, do Business Partner, que é o parceiro de negócio, que também é algo novo nesse ano, né? Então eu falo que esse ano a gente teve bastante novidade. Então teve o comitê aí de cultura, pessoas, responsabilidade social. A gente tá agora com a posição de Business Partner, que é o parceiro de negócios. É o RH saindo de dentro da nossa sala, indo realmente para o campo, indo entender, é estar próximo, é estar junto, né, realmente com os gestores, com os colaboradores, é dando voz, é dando espaço, né, realmente para ouvir o que vocês têm a dizer. Então a gente tem essa posição de ajuda os líderes na mediação de conflito, né, muita coisa chega para a gente e a gente está ali para ajudar a resolver os conflitos, os problemas. A gente tem também uma equipe dentro do time de gente de gestão. Pode ser. A gente tem dentro do nosso time de gente de gestão, né, psicólogos, a gente tem uma série de pessoas então que tem essa formação e tem essa bagagem para poder tanto ajudar na resolução de conflitos, que é onde as coisas começam, né, trabalhando de certa forma na prevenção, mas quanto também para se acontecer, né, que não é a nossa intenção que aconteça, mas se acontecer, essa pessoa tenha pelo menos um acolhimento, né, uma escuta qualificada, pessoas que realmente saibam os caminhos para poder ajudar, tanto no nível mais individual, claro que a gente não vai fazer, né, terapia, aí a gente indica aí o Renato, mas a gente vai realmente fazer um acolhimento, né, ajudar essa pessoa a fazer, às vezes, entender algumas coisas. Então a gente tem os profissionais para dar esse suporte, esse acolhimento, essa escuta ativa, né, pessoas que estão qualificadas dentro aí do nosso time de gente de gestão. A gente tem também o comitê de gestão de risco, né, que é o comitê acionado caso tenha alguma denúncia, caso tenha alguma suspeita de alguma coisa, né. Tem o comitê e tem também a área de segurança e gerenciamento de risco, onde eles vão atuar fazendo sindicâncias, investigações, né? Porque a nossa empresa quer entender o que está acontecendo, até para aplicar as penalidades que forem cabíveis, né? Entender o que está acontecendo e resolver aquele problema. Então a gente tem tanto o comitê que participa ativamente, quanto a área, né, que vai fazer todo esse processo aí de investigação. Além dos trabalhos que a gente faz junto com a liderança, a gente tem convenção de líderes, né, e esse trabalho de business partner junto com os líderes, já tivemos alguns programas de desenvolvimento também da liderança, porque tudo atuando de forma preventiva, então ajudando os líderes, né, a exercerem a sua liderança de forma saudável, de forma bacana com os nossos colaboradores, e não só porque às vezes a gente pensa muito, né, o líder como a pessoa que vai realmente ser a pessoa que vai cometer o assédio. Porém, uma liderança negligente faz com que permita que o assédio aconteça entre os colaboradores, né? Então a gente tem isso também. Muitas vezes acontece por negligência da própria gestão, né? Então realmente os líderes precisam exercer o seu papel de liderança com empatia, que saibam se comunicar. Então a empresa também investe em capacitação dos nossos líderes para conseguir lidar com esse tipo de situação. E por último, né, eu acho, não só a gente tem a CIPA também, né, CIPA-A, e também agora tem a sigla a mais, que é o A, que trabalha realmente com a questão de assédio. A gente tem uma CIPA muito ativa, tanto é que estamos aqui, né, estamos nesse momento falando sobre esse assunto na CIPAT. E nós temos também o programa, então, né, de bem-estar no ambiente de trabalho, como o Anderson mencionou, esse que está aqui de fundo. Inclusive, a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele, mas é um programa que começou aí o ano passado, que visa realmente trabalhar desde quando é que essas coisas começam, né, os conflitos, as dificuldades, né, as fofocas que às vezes aparecem no ambiente de trabalho, então desde quais são as condutas, né, que a gente não quer que aconteça, que estão fora do nosso código de ética, que vai contra o trabalho mesmo, né, o contrato de trabalho, desde o que ele espera também, né, e até chegar realmente nessa questão de assédio, que é um material que foi apresentado ano passado quando ele foi construído, né, foi apresentado para a liderança ficou responsável por passar para os seus colaboradores, e depois disso, então, foi incluído durante
durante o treinamento inicial. Então, o primeiro dia da pessoa aqui na empresa, ela já tem acesso a esse material, o material completo. Hoje aqui a gente vai falar um material um pouco reduzido nos principais pontos, mas tem acesso ao material completo, que é para já realmente deixar bem claro, desde o primeiro dia, né? O Renato falou sobre isso. Entenda o que a empresa, né, permite, o que a empresa não permite, qual é o código de ética da empresa. Então, no primeiro dia da pessoa de trabalho aqui na empresa, além de receber quais são as informações de contrato de trabalho, né, ponto, horário, que são as obrigatoriedades, né, então tudo que pode e o que não pode, do nosso código de ética, nosso regulamento interno, mas também questões de cultura e o que é permitido ou não nessa questão de bem-estar no ambiente de trabalho. Então, todo mundo aí bem orientado, né, para que a gente consiga promover um ambiente de trabalho saudável. Nós, enquanto RH, comitê, cuidando também para que essas coisas não aconteçam, junto com o apoio, claro, da diretoria que nos vai dando, né, também esse direcionamento, junto com a CIPA, as pessoas que contribuem e ajudam para que a gente consiga manter, né, dar corpo para isso tudo acontecer. Bem, é isso mesmo. Bom, acho que a Larissa trouxe aí para a gente várias ações, programas, né, e a forma de agir, né, da empresa. E isso é muito importante, isso não tem como ser diferente, né? A empresa hoje, ela precisa ter esse cuidado, né, com as pessoas. Claro, tem os objetivos ali, estratégicos, de negócio mesmo, mas o centro de tudo, né, são as pessoas. Então, a Cifal, as empresas, né, do grupo, esse ano foi um ano muito importante, né? 2023 foi um marco, começou lá em 2022 com esse programa, mas em 2023 nós avançamos, né, bastante na questão, né, do ESG, né, do ISD, né? Então, assim, a questão ambiental, social e de governança hoje é pauta principal, hoje é pauta estratégica da empresa, né? Eu particularmente ajudei, né, estou ajudando, né, a trazer essa pauta junto com a direção, né? Então, assim, digamos assim, já está na minha rotina, né? A empresa, os sócios, a diretoria, eles fazem questão de que isso aconteça. Então, nós temos todas essas ações, né, que foi falado. Vamos fazer uma apresentação bem resumida aqui a respeito desse trabalho também, né, que começou lá em 2022. Mas eu acho que o ponto principal, né, dessa pauta ESG, voltado para pessoas, né, como a Larissa trouxe, nós temos esses dois comitês, né, que o comitê de pessoas, cultura e responsabilidade social, ele acabou de nascer, né, nós tivemos uma reunião só para o pessoal se ambientar, conhecer o regimento interno, né, então é o início de um trabalho muito intenso, né? Nós já começamos provocando bastante, né? Já. Pedindo lá, mostra aí pra gente o que vocês têm, né? Exato. Por isso, batendo na porta lá da porta de gente de gestão. A minha porta vai ser bastante acionada agora, né? Porque nós vamos ter um comitê com pessoas de diversas áreas, né? Então nós temos da área comercial, nós temos da área operacional, temos da área administrativa. Então, esse comitê é composto por 5 pessoas que vão pensar sobre pessoas e para as pessoas, né? E aí, obviamente, que a nossa diretriz de gestão, né, de gestão de pessoas, do RH, né, mais comumente conhecido, né, vai, digamos assim, ter uma importância, né? Esse comitê vai dar uma importância e um impacto muito grande nas nossas ações daqui para frente, né? Porque realmente nós vamos ter ali uma pessoa que representa todo um time comercial, todo um time operacional, todo um time administrativo, falando, olha, nós precisamos atuar nesse assunto, nós precisamos trazer esse tipo, né, de ação, e nós vamos desenvolvendo isso junto, né? Claro que vai ter uma demanda muito grande, tem uma priorização, aquilo que vai trazer um impacto maior, né? Então isso vai acontecer. E nós temos também o Comitê de Gestão de Risco, né, para quando, né, né, eventualmente se acontecer algo nesse sentido, de que, apesar de todo esse trabalho de prevenção e tratamento, né, levar para uma situação mais complexa, mais complicada, nós temos o Comitê de Gestão de Risco que vai analisar, estudar e tomar ali as medidas necessárias para resolver o conflito, o problema, ou eventualmente até um assédio, tá? Então, isso é bem importante mesmo, né? E
Bom, a gente separou aqui então, a gente fez um resumo do programa e aí a ideia aqui é apresentar para vocês o conceito, né, desse programa e também já vai ficar já o convite feito, né, para vocês, para aquelas pessoas que não tiveram acesso por alguma eventualidade, talvez já estava na empresa, enfim, por algum motivo não tiver acesso, se quiser conhecer mais sobre esse programa, ele está disponível, ele é um material aberto para todos terem ciência e nós fazemos questão de que todos recebam essas informações, essas orientações, né, e tenham aí as orientações necessárias para ajudar, né, a todo o time, a todo mundo, todas as equipes, né, a tornar o ambiente de trabalho melhor. Tá? Então, nós vamos fazer uma apresentação bem rápida aqui, depois a gente volta, né, para os comentários aí da doutora Maíra, da Larissa, né, do Renato. A gente vai abrir para vocês também, já tem perguntas aí, né, feitas no chat. Imagino que está bastante agitada ali, né, pelo jeito que eu estou recebendo aqui. Né, não tem o ponto, mas a gente tem um código de comunicação aqui. Né? Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Tá? Isso aqui vai ser realmente um material bem resumido, né? Apenas para vocês terem uma ideia do que se trata. E depois, obviamente, né, como eu disse, vocês podem pedir para o líder ou para nós mesmos, né, de gente de gestão, conhecer um pouco mais do programa, tá? E ele é muito importante. Bom, então, o que nós pensamos aqui, né, para esse programa? Quais são os objetivos? Criar os pilares para proporcionar o bem-estar no ambiente de trabalho. Isso é o principal objetivo, né? Nós queremos tornar o ambiente de trabalho melhor. Esse é o grande objetivo. Promover, né, comportamentos adequados no ambiente de trabalho com base nos valores da empresa. Aí a gente vai revisar aqui os valores também, os valores da empresa, né, é praticamente o DNA, né, aquilo que rege a cultura da empresa. Então, se nós temos um valor como definido, né, parte da cultura, a gente precisa promovê-lo. Definir condutas consideradas inadequadas pela empresa. Aqui a gente já vai direto ao ponto, olha, isso aqui não é legal, né, como foi bem dito por todos aqui, tem comportamentos que nós não aceitamos, né, e não vamos tolerar aqui. Identificar e atuar contra as condutas inadequadas. Então, uma sequência, né? Vamos criar os pilares para o bem-estar, vamos trazer nossos valores, vamos identificar aquilo que a gente não quer aqui, e se eventualmente acontecer, nós vamos tratar. Bom, esse programa ele foi desenvolvido em 3 fases. A primeira fase, nós focamos na comunicação. Né? Então, como foi dito aqui, a comunicação é a base de tudo, né? Pode gerar o bem-estar, ou pode gerar conflitos, né? E assédio e outras coisas. Então, o primeiro ponto era o quê? O objetivo, erradicar o compartilhamento de informações falsas e prejudiciais ao ambiente de trabalho. Então, nós focamos nisso. Nós estudamos, né, algumas ações, fizemos aqui o treinamento, o material e passamos a integrar isso no nosso material de treinamento inicial, na integração do colaborador aqui, e também fizemos reuniões, como a Larissa trouxe, né, com os gestores tiveram aí essa incumbência de passar para as equipes, tá? Por isso que eu falo, talvez nesse fluxo, se eventualmente alguém não teve contato, né, que nos avise, né, entre em contato com a gente explica e detalha como funciona isso, tá? Bom, feita essa primeira etapa, que é tratar da comunicação, nós partimos para identificar e atuar contra as condutas que causam constrangimentos. Então, nós estamos falando de assédio ainda, né? Então, veja que tem uma gradatividade ali, né, das ações, né? Então, vamos tratar de comunicação, que é algo muito simples, assim, aparentemente simples, né, mas que acaba se tornando complexa, dependendo do caso. Depois, ações, né, atitudes, comportamentos, condutas, né, que não são coerentes com o que a gente espera. E, por fim, né, identificar, investigar e agir nos casos de assédio moral, né, e sexual também. Então, essa foi a base, né, do nosso programa e ele foi desenvolvido em etapas. Então, a primeira etapa ficou pronta lá em outubro do ano passado, a segunda em novembro e depois, em dezembro, a terceira etapa foi divulgada, né, para as reuniões, para as equipes e incluída no nosso treinamento inicial. Bom,
mesa redonda do ano passado, né, nesse evento aqui do ano passado, nós tínhamos essa primeira etapa, essa primeira fase aqui concluída e trouxemos aqui, né, a apresentação completa. Depois, novembro e dezembro, as outras foram lançadas, né, então a gente não teve esse momento, né, talvez nessa parte. Mas como é um material um pouco mais extenso, a gente vai fazer um resumo só aqui. Tá? Bom, então primeiro a gente cuidou de tratar de informações, né, informações falsas. Fake news, né, como é bastante usado, né, isso, quando a gente chega próximo de eleição, parece que esse termo fica mais potencializado, né? Mas é um problema gravíssimo, né? Gravíssimo, você vê, envolve até uma eleição presidencial, né? Imagina assim, o impacto que isso, a gente pensa, né, fake news como algo muito grandioso, mas poxa, aquela fofoquinha, né, aquela mentirinha, né, aquele aumento, né, de um caso, né, de um caos para contar para o colega, né? Então, assim, faz sentido, né? Faz sentido a gente fazer isso, a gente falar sobre coisas que não nos diz respeito e que pode prejudicar outra pessoa, denegrir a imagem. Então, já começa uma reflexão que tem a ver com a reflexão que o Renato trouxe aqui para a gente agora há pouco, né? Bom, e aí, né, aqui a gente fala das consequências, né? E aí, olha lá como já começa a gerar, né, intriga entre os colegas, prejudica a organização da empresa, gera discussões e boatos indesejados e desnecessários, né? E parece que é meio que natural, né? Teve uma conversa sobre fulano, nossa, ficou sabendo que fulano tal, né, separou, está namorando, foi promovido, e aí, ok, né, tem essas movimentações, acontece tanto na vida pessoal como na profissional das pessoas, né? Mas vamos tomar cuidado, né, com esse tipo de coisa. Então a gente trata disso, né? Afeta a imagem da organização tanto dentro como externamente também, né? É um impacto geral, né? Aí a gente traz também, né, resgata ali quais são os valores da empresa, né? Então os valores competitividade, honestidade, confiança, eficiência e sustentabilidade. Então esses são os pilares, né, do nosso trabalho aqui na empresa. Então o que não tiver condizente, né, com esses valores, precisa ser repensado, né? E aí, quando a gente fala de competências organizacionais, todos os colaboradores que entram na empresa, nós prezamos, desde o processo seletivo, por trabalhar essas competências, né? Então, visão sistêmica, estratégica, foco em resultado, planejamento e organização, são questões técnicas, né, de negócio mesmo, corporativas. Mas olha só, trabalho em equipe e relacionamento interpessoal. Então, assim, nós procuramos, desde o processo seletivo, trazer pessoas que têm essas competências como questões naturais para ela, né? E, claro, eventualmente, a pessoa pode entrar, trabalhar e depois, durante o trabalho, talvez identifica que essas competências não estão muito bem trabalhadas, né? E aí precisa ser trabalhado, ou talvez não seja, né, o local ideal para trabalhar, para ela trabalhar, se isso aqui não estiver evidente. Bom, e aqui as competências das lideranças, né, só para a gente também, a gente faz questão de falar sobre isso, porque o líder também tem o papel dele, né, nesse contexto todo, né, como a Larissa trouxe também, né. Bom, aqui a gente traz alguns exemplos, né, como a doutora Maíra trouxe, né, por exemplo, cobrança de entrega por resultados no prazo, né, pode gerar um incômodo, né, poxa, eu estou fazendo um monte de coisa, né, e aí o meu líder, meu chefe está cobrando que eu entregue isso aqui, mas eu tenho... Tá, se a composição ali do seu trabalho durante o dia, durante a semana, se você tem a percepção de que ela é muito grande e não dá para entregar, o que tem que ser feito? Conversar com o líder. Olha, você está me pedindo isso para sexta, mas eu não vou conseguir entregar, né? Eu consigo até que... Ou então, se essa é a prioridade, aquele outro assunto que eu tinha que entregar também, vamos combinar de entregar semana que vem? Gente, isso aí, negociação. Negociar prazo, né? Diferente de ir lá no colega e falar, putz, você viu que fulano está me pedindo isso também, pediu para eu fazer isso e entregar para sexta-feira. Está ficando pronto. Aí já começa uma comunicação, boato, né? Aquela questão do desgaste, né, da imagem, colaborador, líder, equipe, colega. Isso não vai levar a nada. Não vai resolver o problema e, pelo contrário, vai criar outro.
Fora o quanto as reclamações, elas pesam no ambiente de trabalho, né? É. Porque a gente fica com viés negativo, e até o Renato trouxe da perspectiva positiva das coisas, o quanto isso deixa o ambiente de trabalho mais leve, né? E quando a gente tem isso, fofoca, reclamação, a gente vai pesando, né? Vai trazendo o viés sempre negativo das coisas. Exatamente. É o que a gente fala do clima, né? É, exato. Ah, aqui tem um clima pesado, né? Um clima A gente vai negativo. começando a enxergar tudo dessa Exato. forma, né? O líder, ele tem o papel dele de promover um bom clima, né? E ele também pode provocar um clima pesado e ruim, óbvio. Mas, imagina assim, um líder tem 10 pessoas na equipe. Ele tem 9 pessoas na equipe para facilitar a conta. Ele é 1/10, né, da equipe que trabalha naquele ambiente, né? Então nós temos outras 9 pessoas responsáveis também pelo clima da empresa, né? E aí as condutas inapropriadas, né, aí nesse exemplo, né, cobrar de forma hostil, né, colocar expressões vexatórias, né, você é incompetente, daqui sabia que você não ia conseguir, deixa eu passar para o fulano que ele faz, né? Isso não, né? Então assim, não é o que cobrar, é o como, né? Então essa é uma diferença muito grande, né, para vários assuntos, não só para esses, né? Bom, então aqui a gente destaca, a gente traz a responsabilidade para o líder, né, nesse programa, e a gente traz a responsabilidade do colaborador também, tá? E aí a gente até usa, né, uma historinha lá do triplo filtro de Sócrates, né? Então a gente usa o vídeo, fala sobre isso. Então, antes de você compartilhar uma informação, tem esses 3 filtros. A informação é verdadeira? Porque assim, se uma pessoa te traz uma informação que não é verdadeira e você repassa, você está dando uma informação falsa. Então assim, já começa a responsabilidade ali. Eu compartilho, eu não sei, é verdadeiro, não é? Depois dessa primeira reflexão, é bondosa? Tudo bem, é verdadeira, mas vai fazer bem para as pessoas eu compartilhar essa informação? Aí entra a questão do clima, né? E por fim, é útil? Vai ajudar a resolver um problema? Vai trazer um benefício para alguém? Vai ser útil? Vale a pena compartilhar? Então são reflexões que a gente precisa fazer, cada um tem o seu papel, né, nesse trabalho, né? A gente fala sobre várias outras questões que já foi bem discutido aqui também, né? A gente define, e aí vocês veem que a gente tem essa sequência, né? Chegamos agora efetivamente na questão do assédio. Então dentro desse programa a gente faz a definição, como foi bem definido aqui já, né? Fala um pouquinho da diferença entre o assédio moral e sexual, né? Como já foi bem colocado também. E aqui, esse é o ponto de destaque para hoje, aqui nessa apresentação bem resumida. Tá? A gente tem que fazer questão de entender isso. Vamos lá. Como atuar contra condutas inadequadas no ambiente de trabalho? Então mas já que nós tratamos até agora de conceitos de prevenção, mas vamos entender, né, vamos considerar que infelizmente ocorre uma situação constrangedora. Primeira coisa, informar a pessoa que a comunicação está incomodando, explicando os pontos que não gostaria que se repetisse. Então, a gente teve aqui, o Renato falou, olha, você fez uma brincadeira comigo, mas eu não gostei. Não repita isso, porque traz, né, outras situações, enfim. Então, primeiro ponto, procura de cara a pessoa, não deixa o negócio aumentar e já resolve o problema. Né? Com uma comunicação madura, direta, né? Olha, eu não gostei daquilo, tá? E aí vem essa questão da oportunidade, né, de corrigir daquela pessoa que talvez se incomodou, né? Isso foi muito, muito bem colocado, né? Poxa, estou dando uma outra oportunidade de corrigir algo que não agradou alguma pessoa, né? Vamos lá. Caso essa ação aqui não resolva, fui lá, falei com a pessoa e não resolveu, procure o seu líder ou gerente da área, ou ainda a área de gente de gestão, e aqui a gente indica, né, a Larissa, mas a gente tem outras pessoas, como ela mesmo disse, né? Tem a Isa, que é a nossa VP agora, a Business Partner, tem as meninas da seleção, tem a Thaís, que está comigo há bastante tempo, enfim, tem todo um time ali, né, de pessoas profissionais que estão capacitadas, né, para fazer essa comunicação, né, nessas situações, tá? Bom, e aí a gente fala, por quê? O líder, ou o gerente, ou a área de gestão? Porque talvez o incômodo está com o líder direto, você está com o líder direto, procura o gerente. Se talvez não tem essa abertura, não é que não tem abertura, todos os gerentes e líderes têm que dar abertura para todo mundo, né, obviamente. Mas, eventualmente, se não se sentir confortável com isso, aí tem o nosso canal, né, junto com a nossa equipe. Bom, se isso estiver acontecendo com vocês. Mas tem a situação também.
caso presencie uma situação em que o colega de trabalho são constrangidos, oriente a falar com a pessoa, que é o primeiro passo. Caso ele não se sinta à vontade, oriente a procurar o RH, tá? Ou procurar agente de gestão. Tá? Então, encoraje ela a fazer isso. Tá? Então, esse é a nossa orientação, né, caso ocorra alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Bom, então esse foi o resumo do programa, né, com as 3 fases. Eu espero que todos vocês tenham tido contato já. Caso não tenha, né, nos procure e nós vamos falar com vocês sobre isso, tá? Dependendo da demanda, a gente marca um bate-papo aí com mais pessoas também, reserva a sala aqui, troca uma ideia sobre isso, mas é importante que todo mundo esteja na mesma página, tá? Bom, acho que é isso, né? Então, Renato, doutora Maíra, Larissa, quiser complementar alguma coisa a respeito do que foi falado aqui até agora? Eu quero dar um exemplo pessoal. Na clínica a gente chama isso de autorrevelação, mas eu quero compartilhar. Um dia eu cheguei numa empresa que eu trabalhava, eu vou falar empresa, mas não era bem uma empresa, mas para ficar de forma genérica, mas isso aconteceu. E eu recebi um convite para ir para falar com os gestores. Isso todo mundo dá uma tremedinha, né? A gente tem ideias tanto quanto negativas aí do que vai acontecer comigo. E realmente, eles estavam muitos gestores na sala, aí eu fiquei mais apreensivo e houve um boato, sabe Deus da onde, que alguém ouviu conversando com uma pessoa de que eu ia pedir demissão para ir para outro lugar sem nos comunicar sobre essa intenção. Foi muito chato essa situação, foi constrangedora, eu me senti constrangido de estar sendo acusado por não ter feito aquilo. Foi uma conversa muito difícil, tive que eles foram incisivos em, não estou falando que eles foram adequados ou não, mas eles foram incisivos em tentar me convencer de dizer a verdade. E eu nem sabia que aquilo estava acontecendo, porque eu não tinha intenção de sair da empresa, nem tinha falado sobre isso. Então alguém falou isso para aquelas pessoas. Então eu queria dar esse exemplo do que o Anderson estava justamente trazendo agora aqui. A fofoca parece pequena. E fofoca não é assim, vem cá, deixa eu te contar. É sem querer tomando uma água ali e fala assim, então, e o fulano? Sabe esses adendos que a gente dá em assunto que não tem nada a ver? Tá falando, sei lá, da guerra lá no Gaza e fala, então, e o fulano ali que separou? Nada, a gente dá um jeitinho de não falar as histórias. E algumas pessoas são atraídas por isso, né? Tem pessoa que gosta um pouquinho. Eu vou aproveitar até e abrir já, né, isso não acontece aqui, né? Não, de forma nenhuma. A gente não conhece pessoas aqui que é atraída por esse tipo de, né, situação, né? Quase nada, né? Eu vou aproveitar então, né, para abrir aí para vocês. E eu vou começar com uma pergunta já online, tá? Depois a gente volta, a gente está com um tempo aqui bem curto. Mas aí já tem a ver com essa, Renato. Talvez eu vou até direcionar para você já então. Vamos lá, vamos ver. E claro, a doutora Maíra também tem uma questão importante. A gente tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: quando a fofoca do corredor, olha só, bem pertinente, né? Se transforma num caso de assédio moral? Pois é, era exatamente o que a gente estava falando. Então assim, tem alguém que interpreta alguma coisa, porque é o seguinte, eu vou falar na minha área, porque é importante para todo mundo, é até... O que a gente entende na cognitiva? Que nós temos uma percepção das coisas. Então, se eu perguntar para cada um o que vocês estão vendo, algum detalhe vai ser diferente um do outro. Então, é exatamente isso que é importante em fofoca. A gente está passando e a gente escuta... Sabe aquela história aquela propaganda do carro? Grepan, sabe? Tem essa história na fofoca. A gente está passando e pega um detalhe e torna uma coisa muito grande. Então a gente precisa fazer os 3 pilares que vocês mostraram aqui, que eu acho que é fantástico. Isso eu acho que deveria fazer um negocinho para a pessoa deixar na mesa, e na hora que fritou a cabeça com fofoca, vai lá e olha para aquilo e reflete 3 vezes antes de pensar em passar para frente. Respondendo a pergunta dela, né, nasce no corredor, né, como uma brincadeira, mas se ela se propagar nessa fofoca, essa brincadeira se propagar no tempo e causar algum constrangimento e humilhação aí para essa pessoa prejudicada,
aí se transforma num assédio, né? Ela precisa se propagar no tempo, né? Ser repetida. E realmente a fofoca tem isso, ela passa de um, de outro, então ela vai se prolongando aí no tempo, né? Esse material de vocês é bem didático até, eu dei uma... A gente leu o material de vocês, é bem didático, eu acho que realmente é isso. A gente está sempre lembrando que a gente deve evitar, né, esse tipo de conduta. E eu acho que é importante pensar sobre a questão da intencionalidade também, né, de ser intencional. Então a gente é aquela pessoa, né, eu ouvia, né, alguma coisa ali do fulano, então eu vou propagar isso para que de alguma forma ele seja prejudicado a imagem dele seja prejudicada para que ele não venha receber uma promoção, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, não é assim, né? Toda a fofoca é assédio moral? Não necessariamente, né? Então, acho que isso é importante. Fofoca de corredor não é assédio moral, mas se ela for direcionada para uma pessoa, ela acontecer de forma repetida e tiver uma intenção de algum tipo de prejudicar, de humilhar, né? De denegrir, a imagem. E até você comentou no começo, né? Acho que a fofoca ela gera um dano, ela é passível de dano moral, né? Então, independente se é assédio ou se não é, mas gera um dano moral para aquela pessoa que está sendo a vítima, né, da fofoca. Se for uma situação isolada, é um dano moral, né? Se for grave, né? A gente tem tudo é dano moral também. Mas se é uma situação isolada, não é um assédio, né? Esse assédio ele precisa ser repetido, né? Precisa acontecer repetidamente. Exatamente. Mas não é bom não. Isso, mas é aí que a gente fala, né? Se abstém. Desnecessário. Tem até, só aproveitando, dando uma dica para vocês, fim de semana também, né? Tem um filme que eu assisti semana passada que ele chama Jogo Justo. Não sei se vocês já viram. É um casal, né, namorados, que trabalham numa mesma equipe, são analistas. Eles já são noivos, moram juntos, tudo, só que a empresa tem uma política de não ter pessoas com relacionamento, né, amoroso ou parentesco no mesmo departamento. Né? E aí eles escondem, né, leva isso com certo sigilo. E aí surge um boato, né, de que o rapaz, né, do casal seria promovido para gerente. E aí quem ouviu foi a própria namorada, e foi lá e falou para ele, né, olha, eu ouvi ali, você é o próximo gerente, né, porque o gerente saiu, né, você é o gerente, e criou uma expectativa, comemoraram, né, e aí depois de 2 dias, ela que foi chamada, ela que foi promovida. Nossa Senhora! Cara, isso... Spoiler do filme. No primeiro teste. Só um trecho. O final é mais interessante. Mas assim, muito legal, porque... Eu não vou falar o final. Mas deve ter desgastado o relacionamento, né? Isso a gente já... Minimamente, né? Mas fica aí como uma sugestão aí, né? É um exemplo bem importante sobre isso num relacionamento. Agora imagina, né? Pessoas que não têm tanto vínculo, né, mais próximo, mas fica de 8 a 9 horas junto. Exato, né? mais tempo aqui do que em casa, né? Muito bom. Bom, legal, essa foi uma pergunta do pessoal que está online e agora é com vocês, né? Alguma pergunta para os nossos convidados, alguma sugestão, alguma dica? Palavra de vocês. Momento, né? Eu tenho uma pergunta. E a diferença, assim, quando a gente fala, tipo, do cabelo, da cor da pele, da opção sexual, isso também é uma fofoca? Isso como entra nessa questão de assédio? Isso também caracteriza um dano, né? Qualquer tipo de... Quando a gente atinge a honra, a personalidade de uma pessoa, né? Raça, cor, religião, essa questão da desigualdade aí, é passível de um dano moral, e aí é como eu falei para vocês, se for um ato isolado, é um dano, mas para ser um assédio moral ele precisa acontecer repetidamente, tá? Mas isso não pode acontecer. A gente estava até falando aqui na época da política, a gente vê muito isso acontecer em ambiente, né, de trabalho. Eu sei que eu trabalho numa instituição também, e a gente tem opiniões diferentes, né? E a gente tem que saber aceitar, e aí é aquilo. É não chegar no limite da outra pessoa, né? Respeitar de fato a opinião, e a gente não tem nem que se, né? Sobre isso a gente não deve nem fazer comentários. E o Renato comentou alguma coisa durante também a nossa conversa, né? Sobre, poxa, é o que eu penso, mas eu preciso falar? Cabe nesse
lugar, É útil, né? É. Você falou, é útil. né? Então, É assim, útil, vai ajudar, é positivo, Por né? si só, uma coisa né, poxa, que nem a Amanda perguntou do cabelo, né? Elogiar, É poxa, útil. que legal o seu corte de cabelo novo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é, nossa, você viu que estranho, né? O corte de cabelo do fulano. Vai trazer algo ou- positivo, né? Se não vai, Isso só prejudica realmente o ambiente, faz com que outras pessoas comecem a olhar para aquilo que às vezes nem era perceptível, né? Começa a contaminar de certa forma as pessoas. Ou isso a gente está falando do cabelo, mas pode acontecer, como a Amanda disse, para qualquer tipo de coisa, né? Exato. Crença, opção sexual, cor, raça, enfim. É interessante pensar que se gerar um comportamento que é de assédio, por exemplo, eu tenho uma pessoa trans na minha equipe e por conta disso eu não converso, eu não partilho, isso sim pode ser É o excluir assédio. a pessoa, né? porque eu estou gerando Sim. prejuízos para ela por conta daquilo que eu entendo sobre o que Isso é é ela e assédio. o que eu não concordo com o jeito de ser. Vamos colocar dessa forma genérica assim. Cabelo, a forma de vestimento, a etnia também, mas a cabelo, essas coisas, pode gerar isso também, viu? Tem gente que vai para esse nível. Agora, o que é interessante é justamente fechar com essa ideia. Seja ideologia, né? O que eu estou falando, o que eu penso sobre o mundo, sobre mim, ou como eu me apresento no mundo, isso tem a ver comigo. Então, eu gosto muito que nas escolas eles não gostam dessa ideia, mas eu gosto da ideia de uniforme. Tem gente que não gosta, fala, eu tenho que ser livre para ser... Não. Perceba a oportunidade que você está tendo da empresa, por exemplo, dizer para você, ó, tem um mínimo de etiqueta. Porque pode gerar uma quebra disso aí. Então, eu sei que tem gente que não gosta dessa informação, mas eu acho legal isso aí, né? E aí tem as suas diferenças. E aí, quando tem as suas diferenças, você não tem nada a ver com aquilo. Você tem tanta coisa na tua vida para pensar. Pense em um minutinho aí. Tem tanta coisa para resolver na minha vida. Se eu for me preocupar com a cor do chapéu que ele está usando, é uma perda de tempo muito grande. E os danos que isso pode causar. Para o outro. Sim. Porque às vezes a gente não tem nem dimensão. Às vezes a pessoa só fica calada, a gente nem sabe o que está acontecendo e o impacto que a gente teve na vida daquela pessoa de forma negativa, né? E aí chega lá pro Renato, a pessoa, né? Com toda uma questão de sofrimento. E esse impacto negativo não só para a pessoa que é o assunto, né? Mas também para a própria pessoa, né? Chega um ponto que ela acaba sendo desacreditada pelas outras, né? Sim. Ah, aquela pessoa, será que é verdade mesmo o que ela está falando, né? Poxa, não fala para fulana não, porque senão vai virar uma fofoca. Então, assim, tem isso também, né? A própria pessoa, e aí, não me lembro agora exatamente quem trouxe, mas talvez ela está incorrendo em algumas situações, né, de falar algo que ela mesma não tem, talvez, a percepção de que aquilo está chateando, magoando, ou está passando dos limites. É natural, é hábito, né? E aí, como boa prática, né, para o convívio bom, ambiente de trabalho bom, aquela pessoa que perceber isso, é importante ir lá e conversar, né, com ela. Olha, cara, não faz esse tipo de brincadeira não, né, porque isso está incomodando as pessoas, né? Ou olha, poxa, você saiu falando que fulano fez isso, né? Poxa, não precisa disso, porque será que é isso mesmo, né? Então, assim, acho que também tem esse papel, né, de ajudar o outro a tentar se policiar ali nas coisas e talvez melhorar, né? Então fica também esse ponto. E até essa questão que a gente falou de diversidade, né? De usar características pessoais da pessoa, né? Então, por exemplo, não vou passar essa atividade para fulano porque, né, fulano tem alguma característica, né? Então, isso também pode ser de forma repetitiva, né? Como a gente falou, também pode ser. Então, usar alguma característica pessoal para fazer algum tipo de diferenciação, né? Também. Pode acontecer. Isso. Eu sei que o tempo, mas eu lembrei de uma coisa que é muito importante, tá? Que a gente veio conversando nas reuniões e é importante passar. Sem querer, a gente pode se aliar a assediadores com uma intenção inconsciente de se prevenir de ser a vítima. Então, toma cuidado com isso, a gente precisa estar atento a isso. Às vezes a gente, sem querer, começa a partilhar da brincadeira para eu não ser a vítima no corredor. E tu tá fazendo errado A mesma coisa que eu. do mesmo jeito, assim. É um cúmplice, Muito quase. importante. Bom, pessoal,
É isso, né? Acho que agradecer aí mais uma vez, né, a toda a organização dessa mesa redonda, da CIPAT como um todo, né? Pessoal da CIPA, mais uma vez, pessoal de DHO, pessoal da agência, né, pessoal de comunicação, nossos convidados aqui, né, especiais, a Larissa, a doutora Maíra, Renato, né? Mais uma vez aí agradeço, contribuiu bastante aqui pra gente. Passou uma hora e meia rapidinho aí, até daí a tempo para a gente conversar mais, né? E agradecer a todos vocês também, né, que vieram aqui presencialmente, o pessoal que está assistindo aí online, né, também agradeço. Tivemos aqui mais algumas perguntas, né, que acabou não dando tempo, né, mas a gente tem aqui quem foram as perguntas, a gente responde para vocês, tá, tranquilamente. E é isso, tem mais algum ponto, mais alguma consideração? Certinho? Então tá joia, pessoal. Obrigado e Obrigada. até a próxima. Obrigado.